Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo e ativem as notificações e se inscrevam em nosso canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós faremos uma breve reflexão na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, que diz o seguinte: pelo que tendo este ministério, segundo a sua misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Nós temos um ministério que não foi dado de acordo com a vontade humana. O nosso ministério foi dado de acordo com a misericórdia de Deus. Por que de acordo com a misericórdia de Deus? Porque nenhum de nós temos mérito algum, nem no chamado, nem na eleição que Deus fez para conosco. O apóstolo Paulo diz: tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. O motivo para que Deus nos chame, segundo a própria misericórdia dele, também é o mesmo motivo para que nós tenhamos ânimo, porque se o Senhor começou uma boa obra em nós, ele será fiel para cumprir, para dar continuidade, para nos dar força, para nos levantar nos momentos de fraqueza e de necessidade. No versículo 2, o apóstolo diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Em outros tempos, quando nós não éramos servos do Senhor, nós andávamos nas obras das trevas. Contudo, nós desprezamos as coisas que são feitas às ocultas. O Senhor Jesus Cristo disse: nada vos ensinei em secreto, nada vos ensinei em segredo. Todas as obras da luz são manifestas. As obras da luz são aquelas que precisam brilhar diante do mundo. As obras da luz precisam ser visíveis, precisam ser feitas em plena luz do dia, porque quem anda à noite tropeça. As obras da carne são obras feitas escondidas, são obras vergonhosas. Hoje nós vemos o mal ganhando certa notoriedade, o mal ganhando campo para atuação em plena luz do dia. Contudo, essas coisas já eram preditas e manifestas no meio das profecias, por meio dos salmos, por meio de tudo aquilo que o Senhor, os apóstolos nos ensinaram. E o apóstolo dá seguimento no texto dizendo: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Estas coisas são feitas às escondidas, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Por que não andando com astúcia? Porque se de fato nós não vivemos um ministério verdadeiro, se de fato nós não estamos pautados nos ensinamentos, não adianta nós vivermos de forma dupla. E ele diz o seguinte: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Ou seja, para que a nossa vida, para que o nosso ministério, para que as obras do Espírito Santo manifestem em nós sejam autênticas, é necessário que nós andemos na luz, para que haja recomendação, para que haja uma manifestação legítima, genuína do Evangelho, e também para que nós tenhamos segurança na manifestação desta palavra. E ele diz não tão somente a consciência dos homens, ou seja, não somente diante de homens nós venhamos manifestar, porque diante dos homens nós podemos esconder os nossos pecados, diante dos homens nós podemos esconder aquilo que é feito em secreto. Aqueles que não nos conhecem, nós podemos de fato viver uma vida dupla sem que as pessoas saibam, mas não é lícito. Por quê? Porque logo na sequência do texto o apóstolo Paulo diz: e na presença de Deus. Ou seja, diante dos homens nós podemos até recomendar, porém os nossos pecados, eles podem ficar ocultos diante dos homens. Porém, diante da presença de Deus, os nossos pecados não ficam ocultos. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo que se apresente como um obreiro aprovado diante de Deus. Irmãos, uma coisa é nós nos apresentarmos como obreiros que, segundo a nossa consciência, são aprovados diante dos homens, diante dos conselhos, diante das igrejas, diante dos irmãos, e não sermos aprovados diante de Deus, não termos a consciência limpa, não termos um ministério genuíno e produtivo diante de Deus. Então, a legitimidade do Evangelho precisa ser autenticada não somente
pela postura que nós temos, pela palavra que nós pregamos na presença dos homens, diante das igrejas, em cima de um púlpito, em cima de um altar, as assembleias, mas também diante de Deus, que tem todas as coisas nuas e patentes diante dos próprios olhos, ou seja, nós não podemos esconder nada da presença dele. E o apóstolo continua: pela manifestação da verdade. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. É impossível que nós cheguemos diante da presença do Senhor se não estivermos em verdade, porque os nossos pecados, a mentira, os nossos pecados, a idolatria, os nossos pecados, a impudícia, a miséria, a imoralidade, tudo isso faz separação entre nós e Deus. Então, para que nós venhamos nos apresentar diante de Deus, é preciso que andemos na verdade. A verdade precisa prevalecer. A verdade é o que traz à luz a realidade do que o Senhor quer que nós vivamos de acordo com o conselho e propósito que Ele tem estimado para nós. Ao nosso Senhor e Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo, sejam dados a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.